Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é terça-feira, dia 4 de novembro de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Vamos iniciando aqui com a análise do índice Bovespa. Fechou o dia de hoje em alta de 0,17%, cotado a 150.704 pontos. Então, novamente o índice subiu, né? Foi a 10ª alta consecutiva aqui no índice, mas dessa vez ele subiu bem pouquinho, né? Fechou praticamente estável, mas ele chegou a romper a máxima do dia de ontem, tá? Então, parece que está começando a dar sinais aí, quem sabe, né? De uma pequena estabilização aí nos preços, tá? Apesar da média móvel de 9 períodos estar virada para cima, uma alta dessas aqui de quase 7.000 pontos seguidos, né? É normal que haja uma pequena correção ou, no mínimo, uma lateralização por um período antes de haver novas altas, né? Então, além disso, os preços estão na região do número redondo aqui dos 150.000 pontos, né? Isso, naturalmente, acaba sendo uma região de suporte e resistência. Então, vamos ver nos próximos dias como que o índice vai se comportar. Lembrando que o cupom vai divulgar, acho que, se não me engano, amanhã, né, os dados aí da taxa de juros no próximo período. Né? A princípio, as taxas vão se manter inalteradas, né? Mas a depender do comunicado que for divulgado, aí pode ser que isso acabe mexendo um pouco, né, nos mercados. Mas, de um modo geral, o mercado vem realmente numa puxada de alta bastante expressiva aí desde a metade do mês de outubro. Tá? Então, realmente, o índice tem nos dado aí boas alegrias aí, né? É porque o índice, se a gente olhar aqui o histórico, ele no último ano aí, ele veio, né, de certa forma lateralizando aqui nessa região, né? Então estava na hora realmente de haver uma esticada, né? Até porque o índice, se a gente observar, ele está atrasado em relação a outros índices mundo afora, né? Bom, vamos analisar agora os ativos que compõem a nossa carteira aqui do canal. Começando com o Banco do Brasil. Fechou o dia em alta de 0,86%, cotado a R$ 22,27. O Banco do Brasil também tem tendência de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. Olhando aqui no histórico, foi o 7º dia consecutivo de alta aqui no papel. Ele está se aproximando de uma região de resistência aqui em 22,50, então é bom a gente ficar de olho, tá? Pode encontrar alguma dificuldade para romper essa região. E além disso, né, o meu preço médio está em R$ 23,94, tá? Só reforçando, né, que essa região de resistência aqui em 22,50, né, foi uma região testada algumas vezes aqui no mês de setembro e não foi superada. E também lá em julho, né, no início de julho, essa região foi testada aqui e não foi superada, tá? Então, é uma região de resistência importante. Vamos torcer para que dessa vez o Banco do Brasil consiga romper essa região aqui para cima para ir testar, né, a média móvel de 200 períodos. Vamos seguir aqui com o Banrisul. Fechou o dia em queda de 1,22%, cotado a R$ 13,80. Então, após uma longa sequência de alta, 3, 6, 9 altas consecutivas, né? Hoje, finalmente, o Banrisul deu uma pequena corrigida. Tá? Ele chegou a cair mais durante o dia, mas depois acabou se recuperando um pouco. Mas a tendência continua sendo de alta, claramente, né? A média móvel de 9 períodos virado para cima. É até normal
que haja uma pequena correção aqui, para os preços se aproximarem um pouco aqui da média móvel de 9 períodos, para aí sim, né, o papel voltar a subir novamente. Olhando aqui no histórico, a próxima região de resistência é nessa região aqui da máxima do dia 14 de março, tá, de 2024. Então o papel tem uma margem de alta aqui de mais ou menos R$ 1,50, tá? Mas acredito que, tendo em vista, né, essa alta expressiva que já houve aqui desde da metade de outubro para cá, é normal e acredito que seja natural que aconteça, né? Pequenas oscilações aqui, mesmo que o papel continue subindo, tá? O papel não vai chegar lá na região dos 15,25 uma pernada só. Acho muito difícil isso acontecer, porque é normal, né? Os investidores irem realizando, pelo menos parcialmente, os lucros acumulados aí nessa pernada de alta, tá? O meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. Seguindo aqui com o banco BMG, fechou o dia em queda de 0,74%, cotado a R$ 4,01. O papel está em tendência de alta, a média móvel de 9 períodos está virado para cima. Região de resistência aqui nessa máxima está em torno dos 4,09. E meu preço médio está em R$ 3,85. Banco ABC Brasil. Fechou o dia com uma boa alta aí de 1,21%, cotado a R$ 23,35. O papel está em tendência de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. Região de resistência nessa máxima aqui, lá do dia 30 de setembro, em 23,60. Então o papel teria uma margem de alta de mais 25 centavos, tá? O fechamento de hoje foi na máxima do dia, o que pode sinalizar uma continuidade da alta no dia de amanhã. E o preço médio está em R$ 21,64. Analisando agora, então, aqui a nossa planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento de hoje, eu estou com prejuízo de 6% em Banco do Brasil e nos demais papéis eu estou no lucro, tá? 33% de lucro em Banrisul, 4% em Banco BMG e 7% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um prejuízo de 3%, que dá R$ 195 negativos. Se eu considerar os proventos recebidos por essas empresas no período, eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, eu estou com uma rentabilidade negativa em 3% em Banco do Brasil. E nos demais papéis eu estou com uma rentabilidade positiva, tá? 39% em Banrisul, 9% em Banco BMG e 12% em Banco ABC Brasil. No geral, a rentabilidade da carteira está positiva em 0,34%, que dá R$ 19,43. Tá? Então, no dia de hoje, a gente conseguiu estabelecer novamente, né, uma rentabilidade positiva. Só lembrando que a rentabilidade ela leva em consideração a variação entre o preço médio e o preço de fechamento das ações, mais os proventos recebidos. Tá? Então, eu tenho esse valor aqui, rentabilidade positiva depois de um bom tempo. Eu estou aqui com a nota de corretagem então, que eu recebi hoje, referente à compra que eu fiz no dia de ontem. Então, aqui as minhas 13 ações de Banco do Brasil, tá? Preço de compra R$ 22,00. Valor total da operação R$ 280,00 aqui em Banco do Brasil. Tá? Então, tive aqui alguns centavos de taxas e emolumentos. Tá? Então, já preenchi aqui na planilha. Tá? Seguindo, hoje eu não recebi nenhum provento. Tá? Então, considerando o fechamento do dia, a carteira encerrou essa terça-feira com um patrimônio de R$ 5.566,06, que dá uma variação positiva de 0,62%. Então, o patrimônio aumentou hoje R$ 34,11.
Além disso, o Ibovespa subiu 0,17%, né? Então o alfa da carteira ficou hoje positivo, tá? Em 0,45%. Então hoje a gente conseguiu estabelecer novamente um novo recorde de patrimônio, superando aí o recorde anterior que foi no dia de ontem, tá? Chegamos aí aos 5.566, né? Além disso, foi o 7º dia consecutivo de alta no patrimônio, tá? O 10º dia consecutivo de alta no índice e também aqui o 7º dia consecutivo, né, de alfa positivo. Então a gente está passando realmente por um período aí, eu posso dizer pelo menos, não a ter números absolutos, né, mas pelo menos em dias, é uma situação aí excepcional, porque não é nem um pouco comum, né, o Ibovespa e a nossa carteira também performar de forma positiva, como tem acontecido nos últimos dias. Então vamos ver até quando vai essa euforia aí do mercado, né? Enquanto isso, a gente vai aproveitando para diminuir as nossas perdas, né, o prejuízo acumulado, e estabelecendo novos recordes de patrimônio, porque isso acaba nos motivando cada vez mais, né, a seguir a nossa estratégia e fazendo os investimentos, né, mensais aí, na carteira, né, escolhendo bons papéis, investindo aí em boas empresas. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.